dar e receber ajuda. Como isso é importante nos nossos dias. E como os irmãos e as irmãs já puderam observar em sua preparação, na reunião de hoje nós vamos ver maneiras práticas de fazer isso, através de nossas ações e também com nossas palavras. Veremos ainda exemplos de servos fiéis de Jeová do passado e do presente que sentiram a mão de Jeová para apoiá-los e manterem-se alegres no serviço teocrático. E na nossa reunião hoje nós vamos considerar o capítulo 15 do livro bíblico de Provérbios. Vamos então iniciar com a parte 1, que é o discurso. Será proferido pelo irmão Rafael Machado. E o irmão Rafael abordará o seguinte tema: ajude outros a ter um coração alegre. Se eu perguntasse agora para a assistência, tem alguém aqui que não precisa de encorajamento? Será que alguém levantaria a mão? Todos nós, todos os humanos, estão passando por diversas provações, sendo pressionados, dificuldades, de várias formas. Não tem como evitar. Mas, para nós, parece que algumas dificuldades se apresentam de uma forma, às vezes, um pouco mais pesada, porque queremos agradar nosso Deus. E quando passamos por grandes dificuldades, e veja que grandes dificuldades é muito amplo, podem ser dificuldades em questão de saúde emocional, que às vezes causam traumas, pode ser pelo luto, dificuldades financeiras, pode ser pressões no trabalho, na escola, dentro de casa. Então, nós sabemos que as aflições são uma infinidade. E, às vezes, é pontual, uma situação de cada vez, mas, às vezes, 2, 3 situações acontecendo ao mesmo tempo. Daí, talvez possa passar na cabeça desse irmão, dessa irmã, as palavras que você já leu essa semana. Vamos relembrar Provérbios 15, 15? Provérbios 15, 15, se você achou, passa a dizer assim, olha: para o aflito, todos os dias são maus. Veja, é tanta pressão que é isso que começa a crescer, se desenvolver na mente e no coração desse querido irmão, dessa querida irmã. Pode acontecer comigo, pode acontecer com você também. Mas nesse mesmo versículo tem um contraponto que anula essa mentalidade. Dê atenção à continuação da leitura. Diz assim, olha: mas quem é alegre de coração tem sempre um banquete. Já ouviu alguém usar aquela expressão, enxergar o copo meio cheio? Então, o coração alegre, ser positivo, proporciona essa possibilidade. Os nossos problemas, os problemas de todos nós, vão continuar sendo a realidade, mas é uma questão de escolha, enxergar tudo de bom que nós temos. E nós precisamos ajudar nossos irmãos a também enxergar isso. Para isso tem uma frase muito dita por uma irmã nossa, muito zelosa, que já enfrentou diversas dificuldades. Ela diz: se tirarmos tudo o que tem de ruim, fica tudo o que temos de bom, e por isso vale muito a pena se esforçar. Com certeza, é a sua vontade, assim como a minha também, ajudar nossos irmãos a ter esse ponto de vista. É o nosso objetivo, como diz o tema da parte, ajudar outros a ter um coração alegre. Mas o que de fato nós podemos fazer? Bom, seja hospitaleiro com aquele que está sofrendo. Tente se aproximar desse irmão, dessa irmã. Convide ele para ir à sua casa. Você também pode fazer visitas até a casa dele. E meditar no exemplo de Jó é bastante proveitoso. Jó, capítulo 31, mais especificamente no versículo 31 e 32, mostra que Jó provia alimentação, cuidados, abrigo para aqueles que estivessem necessitados. Ou seja, ele aplicava o amor ao próximo. Mas aquela era a situação de Jó, não é verdade? Talvez não a minha, talvez não a sua, mas Jeová quer que nós tenhamos a mesma mentalidade. E é um fato que, mesmo simples, pode ser compartilhado. Vamos ver isso também em Provérbios? Provérbios capítulo 15, agora o
17, se você der atenção, diz assim para nós: melhor um prato de verdura onde há amor do que um boi gordo onde há ódio. É aqui que o segredo está, para que essa ajuda realmente venha a funcionar. O amor. Aonde for, o que estiver servindo, vai ficar em segundo plano, quando nós demonstramos amor aos nossos irmãos. É isso que vai marcar essa ocasião. É o amor que vai ajudar nossos irmãos a terem um coração alegre. Mas talvez as minhas condições não sejam tão favoráveis para fazer isso quanto eu gostaria. Então fica a dica: enxergue o copo meio cheio. Fique feliz por todas as vezes que você pôde fazer isso pelos irmãos. Não se trata de quantidade, e sim de qualidade. O tempo que nós vamos dedicar aos nossos irmãos para demonstrar amor a cada um deles. Mas pode ser que você ainda está pensando: olha, eu realmente quero ajudar, mas atualmente é meio complicado para mim, está meio difícil. O que será que eu posso fazer de mais prático para demonstrar amor aos irmãos e ajudar eles a também terem um coração alegre? É bem simples. Estar aqui em nossas reuniões com os nossos irmãos e trabalhar junto com eles na pregação é uma forma de alegrar o coração deles, de ajudar eles a terem a alegria. Quando estamos aqui, podemos cumprimentar nossos irmãos, olhar olho no olho, perguntar como eles estão e dar atenção à resposta, e realmente demonstrar interesse pessoal. Como a matéria diz para nós, algumas palavras de encorajamento podem fazer muita diferença. Provérbios 15, 23, vamos ler? E você precisa, com essa leitura, se imaginar, pondo em prática o que diz aqui. Provérbios 15, 23 diz: o homem se alegra ao dar uma resposta certa. Então olha você aqui, olha, sentindo a alegria por encorajar alguém. E o versículo completa dizendo: e como é boa a palavra no tempo certo. Você consegue imaginar aquele irmão que você demonstrou interesse pessoal, como ele vai sentir o amor que nós só encontramos aqui, dentro da família de Jeová, dentro do povo de Jeová? Você pode pensar: será que naquele dia alguém demonstrou interesse e perguntou para esse irmão, essa irmã, se ele estava bem, se ele precisava de alguma coisa? É realmente o que a matéria ensina para nós. Algumas palavras de encorajamento podem fazer muita diferença. E quando nós chegamos até os nossos irmãos, qual vai ser a nossa postura, o que nós queremos oferecer a eles? Lembra, o nosso objetivo é ajudar. Então nós vamos fazer exatamente o que está escrito agora aqui, olha, em Provérbios 15, 30. Peço também que vocês acompanhem a leitura. O 15 e o 30 diz assim: olhos radiantes alegram o coração. Uma boa notícia revigora os ossos. Então todos nós precisamos nos esforçar em ter um semblante feliz, um sorriso no rosto. As conversas precisam ser saudáveis, edificantes. Aí eu peço para os irmãos colocarem a imagem da matéria para nós, por favor. Nessa bela foto, quando você tirou tempo para pensar nela, observar, e você estava se preparando, será que você se perguntou: eles estão na casa da irmã idosa? Ou será que aí é a casa do casal? O que será que tem ali na mesa, talvez nas xícaras? Não, com certeza não, né? Porque nada disso importa. Ao olhar para essa foto, nós conseguimos, rapidamente, prende a nossa atenção o semblante deles, o amor, a alegria. E não dá para saber quem realmente está ajudando quem nessa foto. Mas nós temos certeza de uma coisa: essa visita fez bem para todos eles. E com certeza, quando nós ajudamos alguém a ter um coração mais alegre, nós somos beneficiados nesse processo, porque não tem como prestar essa ajuda e não ser recompensado também. Vale realmente os esforços. Mas nós precisamos nos perguntar: quem talvez na congregação precisa de encorajamento? Na minha congregação, quem precisa de encorajamento? Essa é fácil de responder. Todos nós. Mas vamos com calma, vamos por partes. Nós realmente queremos demonstrar amor a todos. Então, faça uma lista. Pode ser mental. Quem eu vou poder ajudar primeiro, depois e depois? Faça esse esforço que vai valer a pena. Daí nós temos outra pergunta importante: e como eu vou poder ajudar?
Ore a Jeová. Se coloque à disposição que Ele vai te ajudar com essa resposta. É o que realmente todos nós queremos. Queremos ajudar nossos queridos irmãos a terem um coração alegre também. Gratos somos, irmão Rafael, por nos levar a boas reflexões. E vamos continuar pensando um pouquinho em Provérbios no capítulo 15. Agora chegou o momento de compartilharmos joias espirituais. E quem conduzirá essa parte é o irmão Otávio Souza. Vamos dar início às joias espirituais, lendo o texto de Provérbios 15, 22. Irmão Oswaldo, por favor. Os planos fracassam quando não há comunicação, mas com muitos conselheiros há bons resultados. Obrigado pela leitura. Agora a pergunta: como esse princípio bíblico pode nos ajudar a tomar boas decisões sobre tratamento médico? Irmã Luciene? O texto fala que com muitos conselheiros, há bons resultados. E isso é especialmente útil se envolve problemas de saúde grave, Porque é sempre importante a gente lembrar que nenhuma pessoa sabe tudo, mesmo tendo bastante experiência ou habilidade. A gente tem o exemplo de Jesus Cristo, ele admitiu que ele não sabia tudo. Então, nós também precisamos ser humildes, assim como Jesus. Se a gente reconhece que a gente não sabe tudo e ouvirmos a opinião dos outros, a gente pode tomar boas decisões. Muito obrigado. Agora a segunda pergunta. Que joias espirituais você encontrou na leitura da Bíblia desta semana? A irmã Rose? O texto de Provérbios, capítulo 15, o 3, fala que os olhos de Jeová estão em todo lugar. E a sentinela 15 de abril de 2014, ela fala que o principal objetivo de Jeová vigiar é porque ele nos ama e quer o nosso bem-estar. E aí, uma prova do amor de Jeová é porque ele usa esse amor de 3 maneiras. Por nos alertar quando nos manifestamos tendências ruins, por nos corrigir quando fazemos algo errado, por nos guiar por meio de princípios da sua palavra, por nos ajudar quando passamos por diversas provações e por nos recompensar quando vê algo em bom em nós. Então, que eu sempre possa me esforçar para imitar Jeová, quando olhar para os nossos irmãos, possa realmente demonstrar preocupação e ajudá-los. Obrigado. A irmã Ana Rosa? Provérbios 15, 28 mostra que quando estamos de cabeça quente, podemos acabar dizendo coisas que talvez iremos nos arrepender depois. Mas, por outro lado, se pensarmos bem antes de falar, vamos conseguir organizar nossos pensamentos, responder com brandura e, quem sabe, ajudar a outra pessoa até mesmo a mudar de atitude. Obrigado. A irmã Daniela? O versículo 16 diz que melhor o pouco com o temor de Jeová do que muita riqueza com ansiedade. Esse conselho me fez meditar sobre contentamento. Não que seja errado ter coisas boas, conforto, afinal Jeová nos ensinou a desfrutar o melhor da vida. Mas se o objetivo principal da nossa vida for riquezas, nós vamos ter uma vida vazia, cheia de ansiedades, Então eu quero sempre estar contente com o que tenho e com Jeová. Obrigado. A irmã Laura? Provérbios 15:1 me fez lembrar do clipe musical com o tema Vivendo em Paz, que diz que quem procura a paz ganha sempre mais, e a garantia é de Jeová. Obrigado.
O irmão Daniel, Benfica. Provérbios 15:13 fala que o coração alegre ilumina o rosto, mas o coração angustiado deixa o espírito abatido. Então, em vez de ficarmos remoendo circunstâncias sobre as quais talvez tenhamos muito pouco controle, podemos refletir nas ricas bênçãos espirituais que Jeová nos concede hoje e no que Ele fará por nós no futuro. E isso alegrará nosso coração e teremos paz. Obrigado. O irmão Yusuke. Versículo 7 diz que os lábios dos sábios espalham conhecimento, como o agricultor que semeiam sementes aos poucos, espalhando um pouco, aos poucos. Nós, evangelizadores, também planta a semente da verdade pouco a pouco, não uma vez tudo para entregar para moradores. Obrigado. A irmã Joelma. Provérbios 15:10 disse que a disciplina parece ruim para quem abandona o caminho. E, infelizmente, muitos irmãos que passaram por um momento em que foram corrigidos pelos responsáveis de cuidar da congregação cristã, em vez de se arrependerem, aqueles que se envolverem em conduta errada preferem abandonar a verdade. E muitos, infelizmente, se envolvem em conduta apóstata, tornando ainda a sua volta ou o seu relacionamento com Jeová mais difícil. E diz que, infelizmente, esse é o caminho que vai levar à morte. Obrigado. A irmã Janete. Provérbios 15:4, lá diz que a língua calma, ela é árvore de vida, mas a palavra perversa, ela causa profunda tristeza. Jeová, ele nos deu um grande presente, um presente maravilhoso que é a fala. E ele realmente se importa a forma como nós usamos esse presente. O desejo dele é que nós usemos palavras amorosas e bondosas com nossa família e que encorajemos e elogiemos outros. Obrigado. O irmão Lucas. Eu achei interessante Provérbios 15:20, onde diz que o filho sábio é aquele que alegra o pai. E realmente nós pais ficamos muito felizes quando nossos filhos agem de maneira correta. E a gente se sente engrandecido, né? A gente também fala para outras pessoas, olha que atitude bonita do meu filho. Por outro lado, parece que há filhos que nunca crescem, sempre dando dor de cabeça para os seus pais. E os seus pais sempre estão reclamando, olha, meu filho parece que não cresce. Então, sempre causando tristeza para o pai. Tanto que a Bíblia chama esse filho de filho tolo, porque não se esforçam em dar alegria para os seus pais. Obrigado. A irmã Késia. Em Provérbios 15:15, eu aprendi que se nós formos olhar tudo de modo negativo, nós vamos sentir aflitos e todos os dias vão parecer maus ou sombrios. Mas se nos concentrarmos em coisas positivas, seremos alegres de coração e teremos contentamento. Então a escolha é nós que fazemos. Obrigado. Irmão Siqueira. Provérbios 15:1 diz que uma resposta branda acalma o furor, mas uma palavra dura atiça a ira. Qual é a lição para nós? A Bíblia diz que para continuarmos a encorajar e edificar uns aos outros, esse é o nosso papel. Então, diante disso, consegue pensar em alguém que precisa ser encorajado? O que você pode fazer para essa pessoa se sentir melhor? Deixe essa pessoa saber que você se importa com ela. Talvez possa elogiar as boas qualidades que essa pessoa tem. E também existem muitos textos bíblicos que podem ser usados. Você pode escolher a maneira como usá-las. E devemos lembrar sempre que a forma como nós falamos também pode ter um grande efeito sobre as pessoas. Qual é o recado para nós? Por isso, sempre
tente falar de um modo calmo e bondoso. Irmã Fátima. Obrigado pelo comentário. O versículo 19 fala sobre o caminho do preguiçoso. Eu achei interessante a aplicação que a Sentinela de agosto de 2006 fala. Ela fala sobre a importância do progresso espiritual, avançar na madureza. E isso é esforço, isso é trabalho. Agora, é muito mais cômodo para nós dizer, eu não consigo gravar, ou eu tenho pouca instrução, eu não consigo entender. É muito mais cômodo agir dessa forma do que se esforçar ou trabalhar. Mas a recompensa é muito boa, independente da situação nossa. Se nós nos esforçarmos, nós vamos conseguir avançar a madureza espiritual. Muito obrigado pelo comentário dos irmãos. Agradecemos ao irmão Otávio pela boa condução dessa parte de joias. E certamente os comentários puderam nos levar a boas reflexões também. Quem tem sua designação ou quer apoiar a sala adicional, fique à vontade, o irmão Wilson que já está esperando todos vocês lá. E aqui daremos atenção ao irmão Luiz Eduardo Brizola, que fará a leitura de Provérbios capítulo 15, versículos do 1 ao 21. Uma resposta branda acalma o furor, mas uma palavra dura atiça a ira. A língua dos sábios faz bom uso do conhecimento, mas a boca dos tolos jorra a tolice. Os olhos de Jeová estão em todo lugar, vigiando tanto os maus como os bons. A língua calma é a árvore de vida, mas a palavra perversa causa profunda tristeza. O tolo desrespeita a disciplina do pai, mas quem é prudente aceita a correção. Na casa do justo há muitos tesouros, mas o fruto do trabalho de quem é mau lhe causa dificuldades. Os lábios dos sábios espalham conhecimento, mas o coração dos tolos não é assim. O sacrifício dos maus é detestável para Jeová, mas a oração dos justos é um prazer para ele. Jeová detesta o caminho de quem é mau, mas ama quem se empenha pela justiça. A disciplina parece ruim para quem abandona o caminho, mas quem odeia a repreensão morrerá. A sepultura e o lugar de destruição estão diante dos olhos de Jeová, quanto mais o coração dos homens. O zombador não gosta daquele que o corrige. Ele não consulta os sábios. O coração alegre ilumina o rosto, mas o coração angustiado deixa o espírito abatido. O coração sábio busca conhecimento, mas a boca dos tolos se alimenta de tolice. Para o aflito, todos os dias são maus, mas quem é alegre de coração tem sempre um banquete. Melhor o pouco com o temor de Jeová do que muita riqueza com ansiedade. Melhor um prato de verduras onde há amor do que um boi gordo onde há ódio. O homem que se irrita facilmente provoca briga, mas quem é paciente acalma a discussão. O caminho do preguiçoso é cheio de espinhos, mas a vereda dos justos é uma estrada plana. O filho sábio alegra seu pai, mas o homem tolo despreza sua mãe. A tolice alegra quem não tem bom senso, mas o homem de discernimento caminha direito. Gostamos bastante, irmão Luiz, de sua apresentação. Muito obrigado. E especialmente queremos destacar o fato do irmão levar em conta a lição 2, não é, da brochura Melhore. Você viu aqui que falava sobre falar de coração. E mesmo numa leitura, a gente pode falar ou ler de coração. E a matéria menciona que o que vai nos ajudar a dar o sentimento correto, a falar de coração,
é quando a gente se prepara bem com antecedência para entender tudo que está envolvido naquele trecho que nós vamos ler. E o irmão procurou também agir de maneira bem natural. Não foi uma leitura mecânica, muito pelo contrário, foi uma leitura onde percebemos o irmão dando ênfase, vivenciando ou expressando os sentimentos que os provérbios mostravam. Certamente foi muito útil para nós ouvi-lo assim. E o desejo nosso é que Jeová continue te abençoando e que o irmão possa fazer bastante progresso na congregação. Vamos agora partir para a sessão Faça Seu Melhor no Ministério. E nós vamos iniciar com a parte de número 4. Você observa aí que é de casa em casa, iniciando conversas. E quem fará essa apresentação para nós é a irmã Marivânia Alexandre, juntamente com a irmã Marina Santos. Vamos dar atenção a elas. Como você está, Marina? Olha, Vânia, sinceramente, eu não estou nada bem. Ai, sabe, estou bastante preocupada com essas doenças que estão tendo cada vez mais. E agora também esses casos de dengue, essa dengue tipo C. Eu estou bastante preocupada, sabe? Tem pessoas da minha família pegando dengue. E, especialmente, sabe, eu fico bem preocupada de ver idosos e crianças doentes. É verdade, eu tenho acompanhado as notícias e percebo exatamente o que está acontecendo. Até mesmo ao passar no serviço de casa em casa, percebo várias pessoas aqui na nossa região com o mesmo problema, com a mesma preocupação. Mas o que nos consola é uma promessa maravilhosa, aqui no livro de Isaías, capítulo 33, versículo 24, o qual eu gostaria que você lesse, por favor. E nenhum habitante dirá, estou doente. O povo que mora nesta terra terá o seu erro perdoado. Olha que texto consolador, saber que não vai mais existir a doença. Nenhum de nós estamos livres de ficar doente. Nós procuramos a prevenção. Em todos os lugares nós vemos as pessoas falar em prevenção. Mas acabar com a doença hoje, só na Bíblia essa esperança é possível. Olha, Vânia, achei bem interessante isso, realmente, né? Deixa a gente mais tranquilo. Mas mesmo assim, é tão desgastante, porque quando nós estamos doentes, a gente fica triste, desanimado, e também acabamos ficando desgastados quando a gente tem que cuidar de algum ente querido, algum familiar que também está doente. Verdade, Marina. E, inclusive, Vânia, eu vou ter que cortar a nossa conversa agora, porque eu vou precisar levar meu marido no médico, tá bom? Mas eu desejo boas melhoras para a sua família e, quem sabe, uma outra oportunidade nós podemos conversar mais. Até mais. Muito obrigado, irmã Vânia, por sua boa apresentação aqui também. Agradecemos a irmã Marina pelo apoio dado. E, irmã Vânia, gostamos bastante do modelo empregado pela irmã para iniciar conversas em nosso território, não é? Levando em consideração até a realidade atual, né, de problemas de saúde que a gente enfrenta aqui. Mas o foco que a irmã tinha para apresentar para a gente era a lição 1, mas lá no ponto 5, não é? A lição 1 é interesse pelas pessoas. E a gente podia mostrar isso por escutarmos as pessoas. E eu notei que, desde o início, a irmã deixou a pessoa com quem conversava à vontade para se expressar. A irmã não cortou a palavra, a irmã ouviu com atenção, então quando a pessoa falava, mantinha um bom contato visual, até levou em consideração para encurtar um pouquinho a conversa, levando em conta aquilo que ela havia dito, não é? Muito bom. Gostamos bastante de observar a irmã em sua apresentação. E também fazemos votos de que continue progredindo aqui junto conosco. E de fato, não é, irmãos e irmãs? Antigamente que a gente usava o sermão, lembra? Sermão lembra aquilo que o pai ou a mãe dá para o filho ou para a filha quando comete alguma traquinagem, não é? Aí só o pai ou só a mãe fica falando. Mas no ministério não é assim. Nós queremos conversar. E a conversa envolve falar,
mas como foi demonstrado no caso da irmã Vânia, escutar com atenção. Isso pode fazer toda a diferença no sucesso de nosso trabalho ministerial. Muito bem, então nós já ouvimos a irmã Vânia com a irmã Marina. Agora nós vamos observar também uma conversa, agora no testemunho informal, e quem fará essa apresentação para nós é a irmã Tatiana Santos, juntamente com a irmã Simone Lopes. Demos atenção a elas também. Muito obrigado, Tatiana. A unha ficou perfeita. Viu? Eu posso esperar meu marido aqui? Eu avisei que terminei, mas ele ainda está vindo. Ai, obrigada, Simone. Imagina, pode ficar à vontade, viu? Eu não tenho cliente agora. Inclusive, Simone, da última vez você comentou comigo que seu marido não andava muito bem de saúde, que estava fazendo alguns exames. Ele está melhor? Olha, ele está fazendo os exames. Melhor ele não está. Ele está com muita dor. E os médicos não descobrem o que ele tem, né, Tatiana? Por isso é médico, remédios, né, tratamentos, um atrás do outro. Eu parei, assim, eu fico pensando, né? Por que tudo isso está acontecendo? Eu já ouvi as pessoas dizerem até que isso daí não vai ter melhora, que às vezes vai piorar ainda mais. Enfim, está difícil, porque até eu também ando com problema de saúde, então não está fácil. Olha, sinto muito, Simone, pelo que está acontecendo. Eu imagino que deve ser uma situação muito difícil, que tudo isso está causando muita ansiedade em vocês. Tá sim, viu? Ainda tudo isso que está acontecendo está causando tanto sofrimento na gente que está deixando a gente, às vezes, eu fico me perguntando, as pessoas dizendo assim que isso é um castigo de Deus, né? Por que isso está acontecendo? E também eu fico pensando, será que isso vai ter melhora? Ou por que isso está acontecendo? Eu fico meio desanimada com isso, sabe, Tatiana? Olha, Simone, eu entendo a sua preocupação e sinto muito mesmo. Imagino que a situação está difícil, mas uma coisa que eu posso garantir para você é que vocês não estão sozinhos. Deus, ele nunca nos abandona, ainda mais numa situação difícil assim. E ele também, a Bíblia também fala que Deus, ele não prova ninguém. Será mesmo? Porque, olha, eu fico tão angustiada com tudo isso, e vai me desculpar, viu, Tatiana? Eu estou desabafando e jogando tudo em cima de você, mas eu não estou aguentando mais. Imagina, Simone, não precisa se desculpar não, viu? Eu estou aqui para te ouvir e quando você precisar. Às vezes, tudo que a gente precisa é só de alguém para nos escutar, não é verdade? Eu me importo muito com você e eu tenho fé que Deus vai te ajudar a passar por tudo isso que você está passando. Recentemente, eu também passei por problemas de saúde na minha família e eu senti na pele como que Deus ele pode nos ajudar e nos dar forças. É verdade, você me contou mesmo, né? Seu filho ficou doente, depois você também. Mas eu vejo você sempre sorrindo, sempre de bom ânimo. Como que você consegue passar por tudo isso? Foi uma situação muito difícil, Simone, mas algo que me ajudou muito e que me ajuda até hoje é meditar nas promessas de Deus. Eu estou precisando disso, mas eu não sei como fazer isso. Olha, algo que pode te ajudar muito é estudar a Bíblia, pesquisar a Bíblia. Lá você vai encontrar as promessas de Deus que eu falei para você e você vai conseguir meditar e fortalecer a sua fé. Também vai te ajudar a ter mais forças e ver como que Deus ele pode nos ajudar hoje. Se você quiser, eu posso estudar a Bíblia com você, Simone. Olha, sabe que eu nunca pensei nisso, mas eu achei bem interessante essas promessas, o que você me disse. Meu marido está chegando, Tatiana, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou pensar com carinho na proposta que você fez, no que você me ofereceu, e aí na próxima vez eu te respondo, pode ser? Claro, Simone, pode sim. Vai ser um prazer poder compartilhar, então, as promessas de Deus com você, tá bom? Muito obrigada, viu, por você me ouvir, por eu ter desabafado com você, e aí essa esperança que você me deu me deixou bem satisfatória, sabe? E aí, da próxima vez, a gente conversa, então, tá bom? Tudo bem, se cuida, viu? Obrigada.
Também ficamos felizes em observar a apresentação que a irmã fez, irmã Tatiana. Muito obrigado. Irmã Simone, também agradecemos a colaboração. Irmã Tatiana, a irmã ilustrou bem a lição que a gente está observando um pouquinho com mais atenção na sua apresentação, que é a lição 2.4. A lição 2 é naturalidade, mas envolve o ponto 4, que é ser paciente, não é? E foi interessante perceber que a irmã, à medida que a conversa ia avançando, aí sim que a irmã pensou em citar a Bíblia. Não abriu, não leu nenhum texto, mas foi cuidadosa. Eu estava olhando aqui no relógio, foi por volta do 2º minuto. A irmã tinha 4, a irmã fez dentro do tempo. Então, na metade da conversa, que a irmã começou a falar um pouquinho. E depois, no final também, mas conduzindo de uma forma que a pessoa com quem conversava entendesse o valor da Bíblia e como isso era importante para ela. Então, a irmã cumpriu muito bem com esse ponto aqui em sua apresentação. E deixou a porta aberta, fazendo a oferta direta do estudo, algo que nós, inclusive, devemos e queremos fazer também. Muito obrigado, minha irmã, e que Jeová continue contigo também. Vamos agora à parte número 6. Agora nós vamos observar fazendo discípulos. E o cenário já foi desenhado aqui para a gente. Parece que a estudante está enfrentando oposição lá na família dela. Vamos observar como a irmã Léce Franco vai conduzir essa situação com a companhia da irmã Anita Ramos. Então, Léce, primeiramente eu queria te agradecer por você tirar um tempinho para me ouvir, para ouvir meu desabafo. Sabe, Léce, eu estou sofrendo constantemente oposição por parte da minha família. Eu não sei mais o que fazer para viver num lar dividido. Entendo plenamente o que você está passando e o quão doloroso deve ser para você ver que os membros da sua família são opositores, estão rejeitando a mensagem do reino, não aceitam a palavra de Deus. Mas lembre-se sempre, Anita, a oposição, embora ela possa ser forte, ela não é necessariamente eterna. E depende muito de como você e outros cristãos que estão passando por isso reagem à oposição ou à indiferença. Mas como assim? Será que eu não estou tendo discernimento para poder lidar com essas situações? Eu confesso, Léce, que não tenho sido branda com as minhas respostas, especialmente quando ouve que estou sofrendo uma lavagem cerebral. Está difícil para mim. Anita, muitas de nossas irmãs já passaram por essa mesma situação que você está passando agora. Mas veja o que essas irmãs fizeram para cultivar a paz. Vamos ler juntas na Bíblia? É em Tiago, capítulo 3, versículo 18. Tiago 3,18 diz assim: além disso, o fruto da justiça é semeado em condições pacíficas para os pacificadores. Você notou? Por que é importante se esforçar para manter a paz? Sim, para a semente da justiça produzir frutos, é preciso a paz no lar. Sim, é muito esforço. É exatamente isso. Confie sempre em Jeová e procure compreender os sentimentos dos seus familiares, o porquê do que eles estão sendo tão hostis. Em muitos casos, os maridos, talvez, eles se sintam que estão sendo deixados de lado, eles ficam com ciúmes quando a esposa sai para as atividades cristãs. Por isso, palavras amorosas, palavras bem explicadas, podem contribuir em muito para aliviar esses sentimentos.
Explique com todas as letras o que se faz durante essas atividades, quanto tempo você vai ficar fora e com quem você vai sair. Então, isso irá ajudar. Ah, entendo. Então, pensando em todos esses conselhos agora, eu lembrei que li um capítulo inteiro para meu marido e tentei ler outro também para o meu filho adolescente. Ou melhor dizendo, tentei, mas não consegui. Eu compreendo que você fez tudo isso porque você já se convenceu da verdade. Você está de parabéns, Anita. Mas nem todos vão reagir de forma positiva. Talvez eles se sintam sufocados. Agora, que tal você fazer uma nova tentativa, mas apresentando os assuntos contato? Vamos ver como? Vamos ler juntas Deuteronômio, capítulo 32, versículo 2. Acompanhe comigo. Deuteronômio 32, 2. Diz assim: meu ensinamento cairá como a chuva, minhas palavras descerão como orvalho, como chuvas suaves sobre a relva e como chuvas abundantes sobre a vegetação. Então, que ilustração interessante, não é? Nós vimos aqui que, em alguns casos, gotinhas a respeito da verdade serão muito mais proveitosas do que uma chuvarada espiritual. Se esforce, Anita, para demonstrar qualidades cristãs. Jamais desista dos seus familiares. Persista em oração. Você pode ter certeza que os resultados virão. Agora, para finalizar, eu quero que você leia 1 Samuel, no capítulo 12, no versículo 22. Diz assim: Jeová não abandonará seu povo por causa do seu grande nome, pois Jeová decidiu fazer de vocês o seu povo. Tenha certeza, Jeová fez de você o seu povo. Ele não vai te deixar também. Que tal, no próximo estudo, nós considerarmos a sentinela de 15/2/2012, no seguinte assunto: a felicidade é possível num lar dividido? Pode ser, sim. Agradecemos a irmã Lesce, também agradecemos a irmã Anita. Muito bom tê-las aqui conosco nessa noite, participando da reunião Vida e Ministério. Irmã Lesce, o ponto em destaque que observaríamos é aquilo que a brochura Melhore cita na lição 4, não é? Lição 4 fala sobre preparar as pessoas para entender o texto. E como a gente lê na brochura, a gente percebe que isso envolve a gente não apenas falar, vamos ler, do nada, mas envolve a gente criar expectativa e destacar o valor prático do texto que será lido. A irmã fez isso. Me lembro que no primeiro texto, a irmã citou até como algumas irmãs reagem numa situação assim e encaixou bem o texto. Depois, ao exortá-la como agir, como ajudar o contato com os seus parentes, a irmã também preparou a mente dela antes de ler Deuteronômio. E, de fato, é isso que a gente precisa fazer, não é? Criar essa expectativa para que a pessoa depois entenda por que a gente está lendo aquela passagem. Muito obrigado, irmã Lesce, e também fazemos votos de que continue progredindo, como já faz, na organização de Jeová. Muito bem, amados irmãos e irmãs, vamos então agora à última sessão da nossa reunião Vida e Ministério nessa noite. Se você puder ficar em pé, será muito bom. Cântico de número 155. O cântico 155, Nossa Alegria Eterna. Vamos cantar. Se sentiu animado, alegre ao cantar esse belo cântico? Certamente nós, como povo de Jeová, temos razões para nos alegrar. Mas o irmão Gabriel Camargo agora vai realizar uma consideração para pensarmos numa situação interessante. Veja o seu tema.
podemos ter um coração alegre, apesar das dificuldades. Demos atenção a ele. Jeová Deus, nosso Pai amoroso, é um Deus alegre. Nós sabemos disso porque a Bíblia o descreve como Deus feliz. Mas dependendo da situação que nós enfrentemos, pode parecer difícil manter a alegria. Talvez até mesmo pensemos que é impossível ter alegria nesses momentos. Vamos então dar atenção a um vídeo que Jeová deixou para nós, que tem o seguinte tema: podemos ter alegria apesar de aflição, fome e nudez. Vamos dar atenção e ver o que podemos aprender desse vídeo. Com certeza é um vídeo bem emocionante, não é mesmo? E agora é a oportunidade dos irmãos expressarem o que aprenderam com esse vídeo. Note que a pergunta que a apostila traz é pessoal. O que você aprendeu dessas experiências? Vamos ouvir a irmã Giovana? O vídeo mostrou que às vezes vão acontecer coisas na nossa vida que nós pensamos que nunca iriam acontecer com a gente, que nós nem poderíamos imaginar, como aconteceu com todos esses irmãos. Mas Jeová mostrou para todos eles também que pode ajudar a todos nós de uma forma que nós também nunca podemos imaginar. O amor dele e a ajuda dele estão além de nossa compreensão. É isso mesmo, obrigado pelo seu comentário. Ainda irmão Ricardo aqui na frente? Eu aprendi que Jeová nunca vai deixar de nos consolar em situações difíceis. Por meio da ajuda dos nossos irmãos, é sentido emocional, nos dando comida, nos dando roupas em momentos quando perdemos tudo. E meditar no Salmo 139:12 nos lembra que não há lugar, não há escuridão que Jeová não possa ver a nossa situação. É isso mesmo, muito obrigado também, Ricardo. Ainda irmão Adriano? No primeiro vídeo que me chamou a atenção, é uma boa lição realmente que a gente tem que praticar. A irmã mencionou que recuperar a alegria não era automático, mas ela mencionou que uma coisa que ajudou foi fortalecer ainda mais o seu estudo pessoal. Então isso de fato me fez pensar que quando estamos passando por situações de dificuldade e a gente sente a alegria diminuir, aí que é hora da gente concentrar mais ainda na Bíblia, fazer pesquisa, ler experiências, ouvir vídeos, ver esses vídeos que nos tocam no coração muito profundamente. Então isso vai nos ajudar, vai me ajudar a manter a alegria apesar de situação difícil. Com certeza, também é um ponto muito importante. Obrigado, irmão. O irmão Lucas Franco? O que me chamou a atenção também no primeiro vídeo foi aquele casal, embora numa situação muito difícil, né, tendo perdido o filho naquela semana, eles não deixaram de ir na reunião. Até ele comentou com a esposa dele, lá está o Espírito Santo. É uma lição para nós, né? Muitas vezes a pessoa deixa de vir à reunião por tão pouco. Aquele casal havia perdido um filho, né? Algo que eles vinham naquela expectativa de vários meses, mas eles não deixaram de ir para a reunião. Então, é um encorajamento para nós também, para não perdermos as reuniões. As reuniões são sagradas. Exatamente. Obrigado também pelo seu comentário, irmão. Ainda, irmão Brás? Os dois últimos exemplos ensinam uma importante lição para nós. Situações inesperadas, né? Às vezes a situação da nossa vida muda de uma hora para outra, de um dia para o outro, de um minuto para o outro. Às vezes uma situação tranquila se torna em algo caótico.
Então, isso nos ensina uma importante lição também, de sempre estarmos com Jeová do nosso lado, né? Sempre confiarmos em Jeová e fazer dele a nossa fortaleza, porque nós não sabemos como será o nosso amanhã. Às vezes, algo inesperado pode nos atingir também. Então, se nós estivermos com a amizade bem achegada com Jeová, certamente isso vai nos ajudar a suportar e sentir o apoio de Jeová e dos irmãos também. Exatamente, também. Temos que manter essa amizade firme. Ouvir os comentários dos irmãos e ver todos esses rostos alegres aqui nessa reunião mostra que é verdade o que nós aprendemos hoje. Apenas Jeová pode nos dar essa alegria verdadeira. E nós sentimos isso dia após dia com os nossos irmãos e seguindo na nossa rotina espiritual. Por isso, mesmo que passemos por dificuldades, mesmo que esteja enfrentando uma dificuldade agora, sempre tenha em mente que Jeová é o Deus feliz, aquele que pode lhe dar a alegria. Ao pensar dessa forma, com certeza terá a mesma certeza que esses irmãos dos vídeos passaram para nós, que Jeová pode lhe dar a força para manter essa alegria e esse coração alegre, apesar de qualquer dificuldade. Muito obrigado, irmão Gabriel, por nos apresentar essa consideração que foi certamente tocante para cada um de nós. Vamos agora observar belos exemplos lá do primeiro século. O irmão Davi Lima fará a condução do estudo bíblico de congregação e terá o apoio na leitura do irmão Isaías Claudino. Demos a eles. Apanhe os seus exemplares, ou a página impressa, ou no seu próprio aplicativo. Hoje vamos começar estudando o capítulo 27, dando testemunho cabal. No final do parágrafo 26, inclusive, ficou em haver uma pergunta que nós obteremos a resposta hoje. Como nós podemos ser fortalecidos por essa pergunta? O que aconteceria com Paulo quando ele e seus companheiros finalmente chegassem a Roma? Vamos obter a resposta a essa pergunta e queremos com certeza dar atenção à consideração deste assunto e, na medida do possível, expressar os nossos comentários. A nossa consideração vai ser baseada em Atos, capítulo 28, versículos de 11 a 31. O primeiro subtópico, Paulo agradeceu a Deus e se sentiu encorajado. E vamos aprender nesse estudo como nós podemos desenvolver uma bela qualidade dos cristãos lá do passado e como nós podemos aplicar nos tempos em que nós vivemos. Capítulo 27, nosso irmão Isaías Claudino preparou a leitura para nós. Vamos dar atenção primeiramente à leitura do parágrafo 1. Estamos em cerca de 59 era comum. Uma embarcação cuja figura de proa são os filhos de Zeus, provavelmente um grande navio para transportar grãos, navega desde a ilha mediterrânea de Malta até a Itália. A bordo estão o apóstolo Paulo, um prisioneiro sob escolta, e seus companheiros cristãos Lucas e Aristarco. Diferentemente da tripulação, esses evangelizadores não buscam a proteção dos filhos do deus grego Zeus, os gêmeos Castor e Pólux. Em vez disso, Paulo e seus companheiros servem a Jeová, o Deus que revelou que Paulo daria testemunho sobre a verdade em Roma e compareceria perante César. Parágrafo 1. Que confiança Paulo e seus companheiros têm e por quê? Irmã Rose? Sua confiança é totalmente em Jeová. E eles tinham essa confiança e acreditavam que Jeová ele ia cumprir com aquilo que ele tinha revelado para eles por meio do Espírito Santo. Isso, muito bem. Obrigado, irmã. Irmã Marina? E o apóstolo Paulo e seus companheiros, eles eram diferentes, né, da tripulação daquele navio, né?
Aqui no parágrafo mostra que eles buscavam a proteção dos filhos do deus grego Zeus, os gêmeos Castor e Pólux. E se nós observarmos na nota, eles faziam isso porque esses filhos, né, desse deus grego, eles eram vistos como protetores dos marinheiros, capazes de salvar navegantes que corriam perigo no mar. Obrigado, irmã Marina, e obrigado por fazer uso da nota. Vamos à leitura dos parágrafos 2 e 3? 3 dias depois de atracar em Siracusa, uma bela cidade da Cilícia, quase tão importante quanto Atenas e Roma, o navio parte para Régio, no extremo sul da Península Itálica. Então, com a ajuda de um vento vindo do sul, a embarcação faz a viagem de 320 quilômetros até o porto italiano de Puteoli, perto de onde hoje fica Nápoles, mais rápido do que o normal, chegando ao porto no segundo dia. Paulo agora está na parte final da sua viagem a Roma, onde comparecerá perante o imperador Nero. Durante todo o percurso da viagem, o Deus de todo consolo tem estado com Paulo. Conforme veremos, esse apoio não diminui, nem Paulo perde o zelo como missionário. Parágrafos 2 e 3. Que trajeto o navio de Paulo fez? E quem apoiou Paulo durante todo o percurso da viagem? A irmã Izzy Débora. Paulo fez um grande percurso, andando de navio, até chegou a Roma. Só que ele estava com os companheiros dele, e ele não tinha medo, porque Jeová tinha garantido para ele que ele ia fazer aquele percurso e ia chegar a salvo. Muito bem, obrigado, irmã. Ótimo comentário. Irmão Siqueira. Então, essa primeira parte aí do estudo, né, que estamos analisando, mostra o grande zelo de Paulo, a grande mudança que Paulo fez, agora como um servo de Deus. Diferente de tudo, das situações que estavam acontecendo e do que poderia acontecer quando ele chegasse em Roma, mesmo assim isso não abalava ele. Tanto ele quanto os companheiros sempre estavam ativos e orando a Deus, e sabiam que Deus não ia abandoná-los. De fato, Deus não abandonou. E a lição que Paulo traz para nós e também os seus amigos, seus companheiros, é que ele era muito zeloso como missionário. Esse mesmo zelo é o que o povo de Deus atualmente tem que ter e deve ter, mesmo em situações provadoras, assim como Paulo. Obrigado, irmão Siqueira. Irmã Joelma. Parece que, enfim, os perigos no mar acabaram para Paulo, né? Depois daquela última chegada em Malta, que nós vimos com o navio todo despedaçado, agora a partida de lá foi mais tranquila, porque eles atracaram em Siracusa, depois o navio foi para Régio, no extremo sul da Península Itália, e com a ajuda de um vento sul, eles fizeram uma viagem de 320 quilômetros até Puteoli, onde, enfim, terminou a parte de navio e, mais rápido que normal, chegaram lá e, em seguida, de Puteoli até Roma, eles fariam o trajeto a pé. Muito bem. E como que as palavras de 2 Coríntios 1:3 Paulo sentiu na pele? O irmão Nilson. O próprio apóstolo Paulo, sob inspiração divina, destacou isso. Jeová merece ser louvado, porque Ele é Deus, é Pai do nosso Senhor Jesus Cristo e, sem dúvida alguma, demonstra misericórdia, compaixão. Ele se importa com aqueles que sofrem, inclusive Paulo sentiu isso na pele, bem como os outros, e deu consolo nas horas mais difíceis. Muito bem. Obrigado, irmão Nilson. Irmão Sahara.
E também, segundo nota de estudo, essa palavra consolo significa literalmente chamar para o seu lado. Então, como se fosse Jeová estar sempre ao lado de Paulo, durante o percurso de viagem de Paulo, todo o tempo. Isso é muito encorajador. Como Paulo, nós também passamos dificuldade, mas como se fosse Jeová estar sempre no nosso lado como amigo confiável. E consola isso nós. Obrigado, irmão. Obrigado pela pesquisa. Vamos ao primeiro subtópico. Paulo agradeceu a Deus e se sentiu encorajado. Parágrafos 4 e 5. Em Puteoli, Paulo e seus companheiros encontraram alguns irmãos que insistiram que ficassem com eles 7 dias. Que maravilhoso exemplo de hospitalidade cristã! Podemos ter certeza de que a hospitalidade daqueles irmãos foi mais do que recompensada pelo encorajamento espiritual que receberam de Paulo e seus companheiros. Mas por que se concedeu tanta liberdade a um prisioneiro sob guarda? Possivelmente porque o apóstolo tinha conquistado a total confiança dos guardas romanos. Da mesma forma, hoje, servos de Jeová que estão presos muitas vezes recebem certas liberdades e privilégios por causa de sua conduta cristã. Na Romênia, por exemplo, um homem que cumpria a pena de 75 anos por roubo começou a estudar a palavra de Deus e fez uma notável mudança de personalidade. Por causa disso, as autoridades carcerárias lhe deram a tarefa de fazer compras para a prisão, o que envolvia ir à cidade sem escolta. Naturalmente, o mais importante é que nossa boa conduta glorifica a Jeová. Pergunta A, abrangendo os parágrafos 4 e 5. Como Paulo e seus companheiros foram recebidos em Puteoli e qual pode ter sido o motivo de terem concedido tanta liberdade a Paulo? A irmã Luciene. Então, o livro de Atos 28:14 mostra que os irmãos ali foram muito hospitaleiros, né, com Paulo e seus companheiros. Eles encontraram alguns irmãos e insistiram que ficassem com eles durante 7 dias, né? E o motivo deles terem concedido essa liberdade para Paulo é porque Paulo ele conquistou a confiança dos guardas romanos. Muito bem. Obrigado, irmã. Irmã Linda. E essa hospitalidade daqueles irmãos foi muito bem recompensada, né, com o encorajamento de Paulo e seus companheiros. Muito bem. Pergunta B. Mesmo na prisão, como os cristãos podem se beneficiar de sua boa conduta? O irmão Oswaldo. Então hoje, né? Mesmo hoje, os servos de Jeová que estão presos, muitas vezes recebem certas liberdades e privilégios, né, por causa da sua conduta cristã. E na Romênia, por exemplo, um homem que cumpria a pena de 75 anos por roubo, começou a estudar a palavra de Deus, a Bíblia, e fez uma notável mudança de personalidade. E por causa disso, as autoridades carcerárias lhe deram a tarefa de fazer compras para a prisão, o que envolvia ir à cidade sem escolta. Muito bem. Obrigado, irmão Oswaldo. Vamos ler o princípio aqui de 1 Pedro 2:12 e extrair como nós podemos também aplicar essa orientação aqui. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 12. O irmão Abner, por favor. Mantenham uma boa conduta entre as pessoas das nações, para que, quando os acusarem de ser malfeitores, eles sejam testemunhas oculares das boas obras de vocês, e, em resultado disso, glorifiquem a Deus no dia da sua expiação. Obrigado, irmão Abner. Irmão Gustavo. Quando nós mantemos uma boa conduta, nós nos diferenciamos. E isso ocorre também àqueles nossos irmãos que estão encarcerados. Esses irmãos que mantêm uma boa conduta, eles vão se diferenciar dos demais. E isso vai trazer louvor ao nome de Jeová. Isso. Somos observados, irmãos, 24 horas. Né? 24 horas por dia somos observados.
A nossa conduta, as nossas ações, é o que vai falar muito. E principalmente vai dar glória a Jeová, né? Queremos aí manter uma boa conduta, né? Vamos aos parágrafos 6 e 7. De Puteoli, Paulo e seus companheiros provavelmente caminharam cerca de 50 quilômetros até a cidade de Capua, onde pegaram a Via Ápia, estrada que levava a Roma. Dessa famosa estrada pavimentada com grandes e achatados blocos de lava, era possível ver paisagens magníficas do interior da Itália e, em certos trechos, do mar Mediterrâneo. A estrada também passava pelos pântanos do Pontino, que ficavam a cerca de 60 quilômetros de Roma e onde se localizava a Praça de Ápio. Quando os irmãos em Roma ouviram as notícias sobre nós, escreveu Lucas, alguns foram até a Praça de Ápio, ao passo que outros ficaram esperando nas 3 tavernas, uma parada de descanso a cerca de 50 quilômetros de Roma. Que amor extraordinário! A Praça de Ápio não era um lugar confortável para os viajantes exaustos depois de uma viagem difícil. O poeta romano Horácio descreveu essa praça como lotada de barqueiros e de donos de hospedaria grosseiros. Ele escreveu que a água era extremamente repugnante. Ele até se recusou a comer ali. Apesar de todos os desconfortos, porém, os irmãos que vieram de Roma esperaram alegremente por Paulo e pelos que estavam com ele, para acompanhá-los nessa parte final da viagem. Parágrafos 6 e 7. Como os irmãos romanos mostraram extraordinário amor? Irmã Maria Aparecida Góes. Alguns irmãos, sabendo que Paulo iria passar pela Via Ápio, uma estrada que levava até Roma, se organizaram para que ficassem pontos estratégicos onde Paulo iria passar. E ao fazerem isso, eles demonstraram um amor extraordinário. E isso, com certeza, fortaleceu o apóstolo Paulo. Obrigado, irmã Cida. A irmã Fátima. É interessante como o poeta romano Horácio descreve essa praça de Ápio, onde os irmãos foram esperar o apóstolo Paulo. Diz que era um lugar lotado de barqueiros, donos de hospedarias grosseiros. A água era repugnante, que ele se recusou até a comer ali. Então, não era uma situação agradável. E, no entanto, os irmãos foram até lá. Andaram 50 quilômetros na ansiedade de ir lá para voltar com o apóstolo Paulo. Seria muito mais prático eles ficarem esperando ele lá, né? Mas não. Acho que eles queriam tanto ver, conversar com o apóstolo Paulo, que eles foram para encontrá-lo. Obrigado, irmã Fátima. Que encorajamento eles tiveram, né? O esforço que eles fizeram para chegar até Paulo, né? E foram, né? Não medir esforços. Daí diz lá o parágrafo final do parágrafo 6. Que amor extraordinário. O nosso amor também, irmãos, tem que ser assim. Extraordinário. Em benefício de nossos irmãos. Vamos ao parágrafo 8, por favor. Ao ver seus irmãos, diz o relato, Paulo agradeceu a Deus e se sentiu encorajado. De fato, só de ver esses queridos irmãos, alguns dos quais o apóstolo talvez conhecesse pessoalmente, ele se sentiu fortalecido e animado. Por que Paulo agradeceu a Deus? Ele sabia que o amor abnegado é um aspecto do fruto do Espírito. Hoje também, o Espírito Santo move os cristãos a fazer sacrifícios a favor uns dos outros e a consolar os que precisam. Parágrafo 8. Por que Paulo agradeceu a Deus ao ver seus irmãos? A irmã Maria Aparecida. Então,
Porque Paulo sabia que o amor obedignado é o espectro do fruto do Espírito Santo. E hoje também o Espírito Santo move os cristãos a fazer sacrifício a favor dos outros e consolar os que precisam. Muito bem. Obrigado, irmã. Irmã Lerce. O apóstolo Paulo, ele era conhecido por estar sempre edificando as congregações, os irmãos, mas agora era ele quem estava recebendo o encorajamento dos irmãos. Então isso nos faz lembrar o papel que hoje os superintendentes viajantes desempenham. Eles, apesar de estarem cansados às vezes, com alguns problemas de saúde, eles fazem de tudo para nos encorajar. Por isso, nós precisamos fazer bem a nossa parte em apoiá-los quando estiverem nos visitando. Muito bem. Obrigado, irmã Lerce. Vamos ler esse princípio de 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 11 e depois o 14. E podemos fazer uma aplicação prática a cada um de nós aqui. A irmã Delmira, por favor, irmã, lê para nós. Portanto, continua a encorajar e a edificar uns aos outros, assim como de fato estão fazendo. Por outro lado, nós exortamos, irmãos, que advirtam os discípulos disciplinados, console os que estão deprimidos, ampare os fracos e seja paciente com todos. Obrigado, irmã Delmira. Então, como nós podemos aplicar esses princípios de Jeová pessoalmente e dentro da congregação? A irmã Luciene. Então, nós devemos ser fontes de encorajamento, né? Porque as pessoas elas respondem melhor quando a gente demonstra amor. E aqui no versículo 14, né, mostra que a gente tem que procurar animar os nossos irmãos, fazer elogios, né? Procurar ajudar, ver suas qualidades boas, né, suas habilidades, né, assim como Jeová o faz. Obrigado, irmã Luciane. E o versículo 11, no finalzinho, diz, assim como de fato estão fazendo. Se já estamos fazendo, irmãos, parabéns. Continuemos assim, a refletir essas qualidades de Jeová, né? Jeová é um grande exemplo nesse sentido. E o apóstolo Paulo sentiu esse amor, esse carinho dos irmãos, como ele foi encorajado, fortalecido para continuar adiante, né? Quando refletimos essas mesmas qualidades aí, dentro da congregação, nós vemos aí a grande diferença, não é mesmo? Vamos ao parágrafo final, parágrafo 9. Por favor, irmão Isaías. Por exemplo, o Espírito Santo move irmãos espirituais a mostrar hospitalidade a superintendentes de circuito, missionários e outros servos de tempo integral, muitos dos quais fizeram grandes sacrifícios para expandir seu serviço a Jeová. Pergunte-se, será que eu posso fazer mais para apoiar a visita do superintendente de circuito, talvez mostrando hospitalidade a ele e a sua esposa, caso ele seja casado? Posso fazer planos para trabalhar com eles no ministério? Em troca, você talvez receba ricas bênçãos. Por exemplo, imagine a alegria que os irmãos romanos sentiram ao ouvir Paulo e seus companheiros relatar algumas das muitas experiências encorajadoras que vivenciaram. Parágrafo 9. Como podemos mostrar a mesma atitude demonstrada pelos irmãos que se encontraram com Paulo? Irmão Mateus? Então, assim como aqueles irmãos eles foram hospitaleiros com o apóstolo Paulo, nós também podemos ser, com superintendentes de circuito, com missionários, irmãos que servem no tempo integral. Especialmente na visita do superintendente, a gente tem uma oportunidade maior para fazer isso. Talvez a gente pode apoiar mais vezes o serviço de campo, demonstrar hospitalidade para com o superintendente e sua esposa, por talvez convidá-los para tomar uma refeição, ou então dirigir estudo com eles. E ao fazer isso, não somente eles são beneficiados, mas nós mesmos.
Imagina como aqueles cristãos que demonstraram hospitalidade com Paulo não foram fortalecidos por aquelas experiências que Paulo contou. Da mesma maneira, nós podemos ser muito recompensados por demonstrar essa hospitalidade. Obrigado, irmão Mateus. Até inclusive tem 2 perguntas aí no parágrafo que nos põem a refletir. Qual é a primeira? Irmã Elaine? Será que eu posso fazer mais para apoiar a visita do superintendente de circuito, talvez mostrando hospitalidade a ele e sua esposa, caso ele seja casado? Isso, obrigado, irmã. Daqui a alguns dias vão ter a nossa visita, né? Semana que vem. Como estão os nossos preparativos aí? Como está o nosso espírito de hospitalidade, né? Já podemos pensar nisso aí com o nosso coração. Qual é a segunda? Irmã Vanessa? Posso fazer planos para trabalhar com eles no ministério? Obrigado, irmã Vanessa. E também temos o privilégio aí de sair como pioneiros auxiliares, né? A promoção teocrática em 15 minutos, né? Podemos aproveitar bem o tempo, né? Irmão Nilson? É só o fato de nós estarmos presentes no grupo, nas saídas de campo, uma vez, 2 vezes, 3 vezes, e já vai encorajá-lo. Vai só pela nossa presença ali, né? Nem todos vão poder trabalhar com eles, com ele e com ela, com a esposa, se for casado, né? Então, o ponto é, se estivermos presentes, tendo chance, vamos deixar escapar. Pois vamos ver o resultado, né? Vamos encorajá-los e vamos ser mais encorajados ainda. Que estudo maravilhoso, não é mesmo, irmãos? Fortaleceu a nossa fé, queremos continuar demonstrando esse espírito de hospitalidade, podemos ter certeza de que Jeová sempre vai nos abençoar. Obrigado, irmãos, pelos comentários fortalecedores e também ao nosso irmão Isaías, que nos ajudou em muito com a leitura dos parágrafos. Obrigado, irmão Davi, pela condução do estudo bíblico de congregação. Certamente em nossa reunião hoje, nós estamos saindo bem fortalecidos na fé. E também percebemos que podemos manter a alegria, mesmo que tenhamos que lidar com situações difíceis em nossa vida. Afinal, Jeová, como vimos, está atento a cada um de nós e sempre vai se mostrar presente ao nosso lado. E também fomos incentivados a nos ajudar mutuamente, através de palavras e ações, para que possamos encorajar e reanimar uns aos outros, a fim de que todos na congregação possam manter sempre a alegria em servir a Jeová, independente do que aconteça. Na próxima semana, nós vamos observar como tomar boas decisões e vamos observar a importância de confiar nas orientações de Jeová. E também há um detalhe, na parte de 15 minutos, onde teríamos necessidades locais, nós vamos assistir ao boletim do corpo governante mais recente. Chegamos então alegremente ao final de nossa reunião Vida e Ministério. Agradecemos o esforço que você, irmã e irmão, fizeram, você, amigo ou amiga, aqui em nossa congregação. E certamente, como mencionamos há pouco, estamos saindo muito melhores do que quando chegamos aqui no Salão do Reino. Vamos então nos colocar em pé para cantarmos o cântico de encerramento. Será o cântico de número 100. Cântico 100 dá um bom conselho para a gente. Vamos ser hospitaleiros. E na sequência, ouviremos a oração final que será proferida pelo irmão Nilson Redondo.
Cântico 100. Ajude outros a ter um coração alegre. Um coração alegre não é luxo, é alimento espiritual que Jeová deseja para todos os seus servos. Provérbios 15 brilha com lembretes de que a alegria pode ser cultivada e compartilhada, mesmo em tempos difíceis. Como testemunhas, já pregamos as melhores boas novas, mas também temos o dever diário de alegrar o espírito uns dos outros. Este artigo explora princípios de Provérbios 15 e mostra maneiras práticas de ajudar nossa família, congregação e vizinhos a sentir verdadeira alegria. Ao agir segundo esses pensamentos inspirados, refletimos o calor de Jeová e fortalecemos a unidade do seu povo. Valorize o poder da fala positiva. O versículo 1 diz: a resposta branda afasta a fúria, ensinando que o tom muitas vezes importa mais que o conteúdo. Palavras bondosas acalmam tensões, desarmam a hostilidade e abrem corações para conselhos ou boas notícias. O versículo 23 acrescenta: um comentário apropriado é motivo de alegria, lembrando que o momento certo multiplica o efeito de nossas palavras. Antes das reuniões, podemos cumprimentar uma irmã desanimada com um elogio sincero, em vez de um simples "como vai?". No ministério, podemos apresentar textos bíblicos de modo que atendam à necessidade imediata do morador, em vez de recitar um discurso decorado. Respostas personalizadas provam que os servos de Jeová escutam com atenção e valorizam os sentimentos alheios. Crie um ambiente de empatia. Um coração alegre embeleza o rosto, mas a dor no coração esmaga o espírito. 13. Empatia vai além de sorrir, exige perceber a tristeza escondida atrás de palavras educadas e reagir com apoio. Uma visita de pastoreio que inclua escuta paciente e uma mensagem de acompanhamento, alguns dias depois pode animar um irmão que se sente invisível. Pais que convidam seus filhos adolescentes a expressar medos sem crítica imitam esse padrão empático. Quando oferecemos tempo, contato visual e genuíno interesse, tornamo-nos respostas vivas a orações silenciosas por consolo. Compartilhe boas notícias generosamente. O versículo 30 observa: boas notícias revigoram os ossos. Relatos sobre o progresso mundial da pregação, o crescimento espiritual de um novo estudante ou uma experiência positiva no ministério podem revigorar publicadores cansados. Os anciãos podem reservar alguns minutos no fim da reunião de anciãos para relatar experiências edificantes da semana. Famílias podem criar o hábito de encerrar a adoração em família, compartilhando um acontecimento encorajador do dia. Hábitos simples mantêm nosso foco no que Jeová está realizando e não nas manchetes desanimadoras do mundo. Irradie alegria com expressões faciais e linguagem corporal. Olhos brilhantes alegram o coração. Continua o versículo 30. Destacando o sermão silencioso pregado por uma atitude positiva. Um sorriso sincero no salão do reino acolhe visitantes mais eficazmente que qualquer cartaz. Ao conduzir estudos bíblicos, inclinar-se para a frente e assentir com a cabeça comunica respeito e entusiasmo pelas joias espirituais. Nossa cordialidade não verbal pode ser o primeiro passo para um visitante tímido se imaginar parte da família de Jeová. Proteja-se do ladrão da negatividade. Todos os dias do aflito são maus, mas quem tem coração alegre desfruta um banquete constante. V. 15. Reclamações crônicas sobre política, saúde ou procedimentos da congregação drenam a alegria dos ouvintes. Provérbios 15:4. Adverte que a língua perversa quebra o espírito. Por isso, evitamos fofoca ou sarcasmo. Quando surgem problemas, reconhecemos a realidade, mas logo recorremos à oração, às soluções práticas e à confiança no cuidado de Jeová. Essa mentalidade equilibrada protege não só nosso coração, mas também os que olham nosso exemplo. Jeová é chamado de o Deus feliz, e sua palavra nos capacita a refletir essa felicidade aos outros, escolhendo palavras brandas, praticando empatia
partilhando boas notícias, demonstrando alegria não verbal e evitando negatividade, ajudamos ativamente outros a cultivar um coração alegre. Cada conversa calorosa no ministério, cada mensagem de encorajamento a um amigo e cada sorriso no salão do reino tornam-se um pequeno cumprimento de Provérbios 15. Portanto, continuemos a buscar maneiras de espalhar alegria genuína, certos de que Jeová vê e abençoa cada esforço. Assim, provamos agora do banquete constante de um coração alegre e ajudamos irmãos e vizinhos a ansiar pela alegria interminável prometida no novo mundo de Jeová.